Uma dúvida que muitos costumam ter, uma dúvida comum, é que assim, a gente foi de alguma maneira doutrinado pelos caminhos espirituais, religiosos, para que não se acreditasse em coisas que a gente vê que estão acontecendo hoje. Por exemplo, os irmãos que estão ajudando esse momento atual, que a gente sabe que existem seres espirituais poderosos, né? No caso, Arcanjo Miguel, nós da linha dos mestres ascensos, a gente estuda muito Arcanjo Miguel, Mãe Maria, todos os anjos, os arcanjos, os serafins, e certamente estes também seres ascensionados, os mestres ascensos, eles têm também uma grande hierarquia de encarnados e talvez de outros níveis que nós não conhecemos trabalhando para eles. Então você pode chamar essas pessoas de A, de B, de C, de D, não importa o nome que você dê, né? Então, nesse momento, existe uma certa, digamos, um preconceito contra determinado grupo é do mal, né? Especialmente o pessoal mais ligado assim, às religiões mais tradicionais. Se eu falo em seres dimensionais, com certeza são demônios, né? Com certeza são seres do mal. E a gente sabe que não é um preconceito que foi colocado para nós de uma maneira equivocada. Até eu acredito que nas décadas passadas, as décadas de 70, 80, existia uma grande influência dos seres espirituais, que a gente chamava dos extraterrestres, que eram de fato os negativos, eram os reptilianos, os greys, que estavam aqui para fazer trabalhos que não eram da luz. A gente sabe que existe, mas pelos conhecimentos que a gente vem tendo agora, nos últimos tempos, esses seres do mal já estão sendo totalmente expurgados da Terra, expurgados até mesmo pelas forças da luz. Então, eles tiveram tempo para fazer o seu serviço, fizeram, e eles já foram expulsos da Terra. E se existe um ou outro remanescente, o tempo de vida desses está com os dias contados. Então, a gente, em primeiro lugar, dentro da minha colocação, eu acho que nós teríamos que romper com esse preconceito que a gente tem, né, de taxar tudo que não é conhecido coisa do mal, né? Existe o mal, o mal é muito claro, só que o mal está muito mais próximo de nós do que a gente pensa. O mal pode estar no nosso governo, nos nossos governantes, nas pessoas que são líderes mundiais. Esses são os verdadeiros malignos do mundo, né? E as pessoas que estão trabalhando são os seres ascensos, os mestres ascensos, os arcanjos e também toda a hierarquia que trabalha em cooperação com eles. Então vamos abrir os nossos olhos, vamos deixar de ser tão assim infantis, né? Dizendo que somente tal pessoa pode ajudar, o outro vizinho não pode, né? Somente fulano, se não é de Jesus, é do demônio. Eu não sou de Jesus. Gente, Jesus trabalha com hierarquia militar, né? Existem as classes, que nem o general, o soldado, etc., até chegar no cabo raso. E no mundo espiritual, a mesma coisa. Existe uma grande hierarquia, e essa hierarquia inclui também seres encarnados como nós, que estamos a serviço da luz, né? A gente não pode se intitular melhor que ninguém, mas nós estamos com certeza trabalhando para o prol da humanidade, para em prol da luz. Então eu quero dizer assim, que em primeiro lugar, que a gente rompa os conceitos que nos foram passados erradamente pelo governo oculto, justamente para impedir o nosso crescimento. E aqui a gente está agora buscando uma verdade que ela será eterna. Isso que nós estamos passando agora não é um conhecimento que vai como o vento, amanhã já vem outro e supera. Não, esse conhecimento que a gente está passando aqui, ele é permanente, ele veio para ficar, ele veio para durar, no mínimo, os 1000 anos da Era de Aquário, ou 2000 anos, né? Então, Rafael, fala um pouquinho sobre esse preconceito que a gente tem e como a gente pode também saber que existe uma hierarquia poderosa que está trabalhando na Terra em todos os níveis, encarnados, desencarnados, mestres ascensos, arcanjo e lá outras tantas que a gente pouco conhece, né? É ou não é? Me desmente se eu estou errado aí, né? Exatamente. A gente sabe que existe muito preconceito porque não existe um entendimento ainda, porque o próprio governo oculto manipulou muitas vezes o conhecimento por trás de muitas religiões, de algumas linhas espirituais. Houve uma manipulação do próprio ser humano com intuitos negativos também, não só positivos, né? Então ficou muito confuso a gente entender isso. Quando a gente fala destes seres que são tidos como do mal, na verdade são seres humanos de outras raças aí que existem, né? E eles visitaram a Terra no passado, colonizaram a Terra. Isso a arqueologia prova, as civilizações antigas provam que a presença desses seres aqui estavam realmente muito intensa no passado. Isso já dá aí mais de 450 mil anos que eles chegaram aqui, né? E construíram seus impérios na Terra, eles tiveram seus reinados aqui. E até hoje eles estão aí, se for ver, por trás dos governos, por trás desses grupos de poder que manipulam a sociedade. Eles dividiram a Terra em várias facções, né? Vários impérios, nações,
Em contrapartida, existem seres dimensionais, que são aqueles que vêm dos mundos celestiais, os mundos divinos, né? Dos planos superiores, como muitos chamam. Estes aí vêm para ajudar a humanidade. A gente pode também chamá-los de visitantes, né? Visitantes do espaço, das estrelas, e que foram muitas vezes confundidos com esse pessoal, com esses grupos que vinham para colonizar a Terra, para explorar a Terra, os minérios, né? Muitos chamaram aí de Anunnakis, né? Essas raças, aqueles que vinham do céu. Quem estuda aí as tábuas sumérias, a mitologia suméria, né? As pesquisas do Zecharia Sitchin, vai encontrar aí muitas evidências por trás disso. Então, não podemos confundir esses seres, esses grupos, né, que estão por trás dos governos, das nações, atuando negativamente, com esses grupos que vêm auxiliar a humanidade, de tempos em tempos, que vêm fazer uma intervenção na Terra para trazer conhecimento, luz, né, direcionamento, educação para a humanidade. E foi isso que eu quis dizer no início. No passado, mais ou menos há 4.004 anos antes de Cristo, um grupo de seres dimensionais, de anjos divinos, vamos dizer assim, desceu para a Terra. Vieram atuar aqui em missão, em compromisso. E essas pessoas, esses seres divinos, quando chegarem aqui, eles caíram, vamos dizer, na densidade da terceira dimensão e ficaram presos aqui. E passaram por uma experiência, né? Perderam o corpo que eles tinham, o corpo dimensional deles, que estava ali manifesto, e começaram a reencarnar aqui na condição humana. Então, muitos destes seres que vinham em compromisso, em missão dimensional para a Terra, é a operação dimensional que se deu na Terra, né? Muitos grupos vieram no passado, muitos. E ficaram agora na condição humana, estão até hoje aqui nessa condição humana, na raça adâmica, que nós chamamos, né? Passando por essa experiência evolutiva. Qual é essa experiência evolutiva? É despertar a consciência, resgatar a memória cósmica, despertar as habilidades inatas que nós tínhamos e perdemos elas no passado, né? Porque fizemos muita besteira também, geramos aí um karma com a humanidade, por isso que estamos aqui também, não é à toa que temos nosso compromisso, nossa missão na Terra. Nós não somos tão bonzinhos como a gente pensa, no passado muita coisa a gente fez de errado, né? Por isso que a gente está aqui. Em contrapartida, tem a humanidade planetária da Terra, tem os seres que estão encarnados na Terra, que são daqui mesmo, são espíritos planetários, né? A humanidade como um todo. Agora, um grupo particular de pessoas, um percentual de pessoas na Terra, vieram de fora e estão encarnadas aqui. É isso que a gente tem que entender. E esses são os diferentes, são os dimensionais que eu falo, né? Aqui no canal, que você cita também muito bem. E eles têm a ajuda e a parceria de quem? Dos mestres ascensionados, dos ascensos, né? De toda essa hierarquia de seres que atuam também, tanto no plano espiritual da Terra, como nas outras dimensões da realidade. Então, existem outras hierarquias superiores, né? Então, tem, por exemplo, os espíritos do bem, da luz, que estão desencarnados, tem os ascensos, os mestres, são aqueles que mais evoluíram e estão também num nível espiritual superior, atuando juntamente com os anjos, os arcanjos, né? Todos esses seres aí. Mas também existem as hierarquias superiores, que nós podemos chamar da confederação, né, galáctica, ou seres dimensionais, que são realmente os seres superiores. Esse nome está contaminado, está poluído, porque o governo oculto fez questão de confundir as pessoas com a ufologia, misturando com essas coisas negativas. Então as pessoas acabaram ficando com medo dessas realidades superiores divinas, né? E misturando com coisas do mal, coisas erradas, coisas que foram inventadas para amedrontar as pessoas. Faz parte da manipulação. E agora a gente tem que mostrar o lado do bem, que existe um grupo do bem atuando. Está atuando já. Estamos em parceria com eles, tá? Todos os grupos vão ter a parceria com eles no futuro. Eles vão intervir na Terra, porque eles estão vindo para causar essa mudança, trazer esse novo sistema, essa transformação no mundo, porque esses grupos que estão aí no poder, como eu disse, que estão há milhares de anos nessa colonização da Terra, acham que o ser humano é escravo, né? Acham que a humanidade tem que servir a eles. E não. Isso foi um estágio de evolução. Agora nós estamos entrando numa nova era, como você diz no seu canal, e vamos mudar isso daí. Porque a humanidade precisa ter dignidade, precisa ter uma vida digna de estar aqui, e não uma vida de escravo mais. Então todos têm a opção e a capacidade de evoluir com dignidade. É isso que eles querem, por isso que eles querem trazer os benefícios para nós, o conhecimento de volta, porque o conhecimento foi perdido, né? E é mais um ciclo que está entrando
de sabedoria e conhecimento e transformação do mundo. Eu queria te colocar uma questão, né? Muito bom essa tua colocação. Eu queria te colocar um assunto assim, o nome do nosso canal é Ensinamentos da Era de Aquário, justamente porque são novos ensinamentos, nova visão que a gente tem do mundo, uma visão positiva, próspera da Era Dourada que está se aproximando. Inclusive, quem procura nas Escrituras, Apocalipse 20 fala que após a purificação, após a derrota do maligno, teríamos 1000 anos de luz, 1000 anos dourados, né? Então tá, isso aí é bíblico. A pessoa que diz era de Aquário é um pecado, falar que tá totalmente desconhecendo, porque isso aí é bíblico, tá em Apocalipse 20, há 1000 anos de luz, e eu diria, seria até mais que 1000, 1000 é considerado um número grande na Bíblia, né? Não significa que seja 1000, pode ser muito mais. A era de Aquário são 2000 e poucos anos, né? Mas vamos deixar por 1000 mesmo, já tá bom. Então, assim, só que as pessoas, elas foram programadas para esperar uma expectativa do negativo, porque todos os livros sagrados, muitos deles deixaram manipulações para as pessoas acreditarem só no pior, né? Que teria que haver a destruição do mundo, que teria que necessariamente ter uma terceira guerra mundial, que teria necessariamente que ter, né, anticristo, coisas e tal, destruição, morte, né, chip, tudo. Então elas estão esperando. Ainda não teve, não chegou isso, então vai piorar, mas não vai piorar. A gente sabe que a gente já teve num mal tremendo até agora, a gente passou por todas essas profecias apocalípticas e as pessoas nem se deram conta, né? Então, dentro do estudo que eu pratico, que eu quero comentar contigo isso também, ver se tu concorda comigo, nós já passamos por todas essas turbulências que foram muito atenuadas, porque uma grande parte da humanidade conseguiu despertar, né? Uma grande parte despertou a sua consciência. Então, a grande lição de casa agora é o despertar da consciência, é abrir os seus olhos, é abrir a sua mente para entrar novas ideias que a gente está passando agora. Isso aí não tem nada de pecado, não tem nada de heresia, coisa parecida. Quem fala isso está, assim, beirando o fanatismo. E o fanatismo é uma das coisas mais condenadas pelo mundo espiritual. Então, a gente sabe que a pessoa que se apega ao pé da letra de algum documento qualquer, está escrito linha por linha, essa pessoa pode ser chamada, em outras palavras, sem ofender ninguém, logicamente, de fanático, né? E o fanatismo é o contrário da aproximação com Deus. Quanto mais fanático, mais distante de Deus. Quanto mais aberta e expansiva a sua consciência, mais próxima de Deus. É um caminho inversamente proporcional, né? Então, Rafael, o que tu me diz, assim, para as pessoas que estão extremamente ligadas, né, programadas para esperar o pior, sabendo que nós estamos caminhando para uma era de luz? Essa era, ninguém vai parar isso, é uma coisa inevitável, né? Mas as pessoas ainda que estão, tipo assim, eu não aceito bem, eu quero sofrer, eu quero a terceira guerra, eu quero que venha o anticristo destruidor, porque está escrito lá. Mas, gente, não é assim, né? Então, Rafael, o que tu me diz para essas pessoas extremamente céticas, que não acreditam em nada e debocham dessa proposta, né? E a gente está nessa posição de passar um ensinamento, né, inovador e libertador para as pessoas, né? E essa é a nossa função aqui. Então, Rafael, o que tu me diz aí sobre isso? Existe, sim, uma força contrária que está tentando resistir. Nós estamos vendo isso acontecer no mundo, né? Mas, na verdade, não é que vai piorar. Na verdade, eles estão resistindo à derrota que já aconteceu, tá? Então, na verdade, é um grito de misericórdia que eles estão tendo. Eles estão desesperados, porque a derrota já está se dando. Eles sabem que vai haver uma operação, como eu falei, essa operação que você fala também, já está acontecendo, está em curso. Isso tem a ver com essa intervenção dimensional dos seres que estão aí, tá? Atuando por trás de alguns líderes mundiais, como você apresenta bem no seu canal. Então, esse fanatismo religioso, esse apego que nós temos com crenças do passado, muitas vezes nos limitam, nos deixam um pouco dogmatizados. E a gente tem que se libertar, abrir a mente, né, focar no positivo e não no negativo. Né? Por mais que as coisas estejam aí um pouco mais difíceis ainda, essa sensação de que está piorando, na verdade, não é que está piorando. É que nós estamos nos estertores, está no final da guerra. Né? É aquele momento final, que é aquela tempestade que antecede a calmaria do mar. Né? Então, nós somos marinheiros num barco, estamos vendo aquela onda chegando, parece que todo mundo morrer afogado, só que, na verdade, está acabando. É os últimos estertores. E quem está por trás desse sistema já percebeu que não tem jeito, até porque quem realmente manda e mandava esse tempo todo por trás desse sistema corrupto do mundo, né, esse governo do caos aí, eles não vão conseguir sobreviver aqui na Terra. Eles já estão morrendo. Então eles estão desesperados até para voltar para o mundo deles lá.
Eles vão fazer o mal no mundo deles, aqui não. Por quê, Luciano? Porque a Terra está mudando de frequência, ela está entrando numa outra onda, que nós chamamos de onda moduladora, né? Então ela está mudando de ciclo, que muitos chamam de inversão magnética, né, da Terra. Então, somente vai conseguir permanecer aqui quem tiver com a frequência alta, e a humanidade da Terra que conseguir evoluir. Quem não tiver nessa frequência vai ser tirado daqui. Então eles não vão conseguir continuar nesse sistema que está aí. Por isso que está havendo essa intervenção. Por isso que não vai ter anticristo mais, não vai ter nada disso, né? Essa coisa negativa já passou. O Apocalipse foi muito distorcido também. Muita coisa foi colocada para o negativo, né? E isso tem a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, que muitas vezes manipularam alguns textos, né? Mas muita coisa está ali verdadeira ainda. Os selos, né? As cartas às igrejas, tudo aquilo aconteceu e está acontecendo. A gente tem que se atentar não ao passado mais, não às profecias. O que está acontecendo agora é o futuro, porque depende de nós. Nós temos a tendência a se apoiar nos livros, nos mestres, nos gurus, esperar uma salvação que vai vir de seres, de Jesus Cristo. Mas, na verdade, os anjos estão esperando a gente agir. Os seres divinos estão esperando a nossa atuação. Porque nós, como a gente falou anteriormente, nós somos compromissados e missionários aqui na Terra. Nós viemos para cá para agir como o exército deles. Eles não vão descer, né? Não vai pousar uma nave lá no meio. Não, a intervenção está se dando através de nós. Como muitos dizem aí, nós somos o retorno do Cristo, né? Nós estamos aqui para justamente exercer esse papel de pesquisadores e propagadores da verdade, despertando a humanidade para o caminho do bem, da luz, da renovação, da transformação. E é isso que a gente está fazendo. Então é o que você falou, não podemos focar no negativo, acho que o mal já passou. O que nós estamos vendo aí é o final dessa guerra, que na verdade é uma guerra da informação, das fake news, né? A gente tem que ver isso daí. Então, se a gente caminhar junto, em parceria, todos os buscadores, todos aqueles que estão buscando o conhecimento, a verdade, o bem, tem que sair dessa imaturidade de ficar discutindo fanatismo, que é certo, que é errado. Não, a gente tem que focar no objetivo maior. E o objetivo maior é esse, é transformar a Terra e a humanidade. Então, Rafael, muito interessante essa colocação